Gente, desde a chegada da Madonna no Rio, né, tratada com honras de chefe de Estado, né, com batedores, fechando as ruas desses botocudos que somos nós, né, para que ela não precisasse deter a sua carreata triunfal, né, que não me saía da cabeça uma daquelas crônicas geniais do Nelson Rodrigues dos tempos que o Brasil tinha imprensa. Essas crônicas eram publicadas no Jornal da Tarde e no Globo. E eu esperava cada uma delas como um presente da semana. Né? Nessa de que me lembrou a Madonna, ele ia lá para trás, nas visitas que a Sarah Bernard fez ao Brasil, né? As duas primeiras ainda no tempo do Império, né? E reconstituía com aquela graça que só ele sabia ter o delírio do Rio de Janeiro pela presença ilustre nesse canto remoto do mundo da primeira celebridade global de todos os tempos. E foi de tal ordem esse delírio, né, que no fim da apresentação dela no Municipal, os estudantes desatrelaram os cavalos da carruagem que ia levar ela pro hotel e saíram pela cidade, eles próprios puxando a carruagem, sob a ovação dos boêmios da cidade. E tudo isso o Nelson relatava para chegar, mais de meio século depois, à visita do Sartre ao Brasil. E aí vou para o texto dele. Ah, o Sartre, um gênio, um gênio. Há quem diga a maior inteligência do século. Não admira, pois, que tenhas feito entre nós um sucesso de Frank Sinatra, dizia ele. Nas suas conferências, a plateia o lambia com a vista. Lambia, sim, e explico. Parecíamos, ao ouvi-lo, uns 300 cachorros velhos. E ele olhava para a gente como se nós fôssemos um horizonte de cretinos. E por aí ia o Nelson até chegar ao final do artigo, que é da crônica, que era sempre triunfante. Na saída da conferência do Sartre, faltou a carruagem, mas se tivesse lá, alguém teria de gritar: atrelem os intelectuais. Então foi essa faísca aí que me iluminou a memória, né? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Atrelem o Eduardo Paes, o lulismo, a Marina Silva, as organizações Globo, os jornalistas amestrados, os banqueiros da Faria Lima, atrelem as instituições brasileiras. Qual seria o grito que hoje faria mais justiça à verdade? E enquanto eu vasculhava a internet, gente, atrás do Nelson, eu ia esbarrando com aquelas pérolas dele que tinham alguma coisa a ver com o show. O homem é triste porque um dia separou o sexo do amor. Ele sempre foi um romântico. De mais a mais, temos a fascinação do escândalo. E o Nelson Rodrigues é isso, gente, não dá para parar. Né? E, infalivelmente, a gente acaba caindo naquela obsessão dele com a ascensão do idiota, né? De que nem o algoritmo do Google consegue fugir. E volta ao texto dele. No passado, eram os melhores que faziam os usos, os costumes, os valores, as ideias, os sentimentos, e etc, e etc, e etc. E perguntará a alguém, e o que fazia o idiota? Resposta, fazia filhos. O idiota, como tal, se comportava. Sim, na rua, ele passava rente às paredes, gaguejante de humildade. Sabia-se idiota e estava ciente da própria inépcia. E, de repente, tudo mudou. Após milênios de passividade abjeta, o idiota descobriu a própria superioridade numérica. Multidões jamais concebidas começaram a rosnar. Eram eles, os idiotas. Os melhores se juntaram em pequenas minorias acuadas, batidas, apavoradas. E o imbecil que falava baixinho passou a esbravejar.
Ele, que apenas fazia filhos, deu para pensar. E pela primeira vez, o idiota é artista plástico, é cientista, sociólogo, romancista, cineasta, dramaturgo, prêmio Nobel, sacerdote. Aprende, sabe e ensina. E hoje vive a mais plena onipotência numérica. Em nossa época, ninguém faz nada, ninguém é nada sem o apoio dos cretinos de ambos os sexos. Sem esse apoio, o sujeito não existe, simplesmente não existe. E para sobreviver, o intelectual, o santo ou o herói precisa se fingir de idiota. O próprio líder deixou de ser uma seleção. Hoje, os cretinos exigem a liderança de outro cretino. E o que mais espanta em tudo isso é o papel da inteligência. Sim, como age, como reage a inteligência. O homem comum pensa que o intelectual pensa. Ilusão. A inteligência não pensa mais. Vive a lamber as botas dos idiotas como uma cadelinha mestrada. E pronto, gente, é definitivo. E com isso eu me declarei dispensado de escrever qualquer coisa sobre essa velharia fake, de libertação de uma sexualidade que nunca teve presa, desde que o Caminha descreveu encantado aquelas mulheres peladas andando pelas nossas praias. E essa libertação aí made in USA, de tudo que já está livre, já estava livre, nesse lado de baixo do Equador, é que se traduz nesse deboche esculhambado que tomou Copacabana. Nem lá, nos guetos mais fechados do puritanismo, se encontra mais sexualidade reprimida a ser libertada. E então vira essa coisa, que é a reversão da reversão da reversão. A Madonna velha, que como um Sartre aí da putaria, olhava para aquela multidão ululante como para um horizonte de cretinos, não aguenta mais a sua própria revolução e não consegue mais nem cantar essa revolução. No máximo, ela aperta uns botãozinhos. E muito menos as nossas Madonas falsificadas, que lambiam a Madonna velha lá no palco, dessa vez com a língua mesmo. Até essas estão cansadas de si mesmas. Até essas não acreditam mais nessa palhaçada. E aí, gente, eu voltei para o Brasil real, que é esse, emocionante, que vence a censura dos imbecis e aflora aí na hora dos nossos grandes dramas, que é esse que, apesar de tudo, está tratando de arrancar o Rio Grande de debaixo d'água só com as mãos e com a vontade.